Fala aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Professor Bassalo aqui para mais uma resolução, dessa vez uma lista de questões de dinâmica envolvendo leis de Newton, assunto muito cobrado nos vestibulares, concursos militares, Enem, falou em prova de física, falou em dinâmica, sempre cai, né? É um assunto mais do que cobrado, beleza? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe aquele seu like maroto para me ajudar aqui na divulgação, né, desse trabalho bacana, né? E também, se possível, ative o sininho, né, para receber as notificações e videoaulas novas aqui do canal, beleza? Vamos lá, sem muita enrolação, vamos partir para a questão. Olha só, os três corpos A, B e C, certo? A, B e C, representados na figura, têm massas iguais a 3 kg. Então, todos eles aqui, ó, vão ter massa de 3 kg. O plano horizontal onde se apoiam A e B, não oferece atrito. Então, nessa questão, nós não temos atrito, beleza? A roldana tem massa desprezível e a aceleração local da gravidade vale 10. A tração no fio que une os blocos A e B tem módulo. Então, galera, o que ele quer saber aqui, né, é qual é a tração no fio que une os blocos A e B. É esse aqui, ó, beleza? Então, o fio que une os blocos A e B está aqui. Qual é a tração que ele suporta? Bom, toda questão de dinâmica, gente, envolve, antes de mais nada, que você faça um esquema, um desenho, representando todas as forças envolvidas. Isso é muito importante e vai te ajudar muito na hora de resolver a questão, né? Saber o que exatamente a questão quer e como é que você pode elaborar essa resolução. Então, vamos definir aqui para cada corpo, para cada situação, né, um esquema de força. Bom, o corpo C, quem está puxando ele para baixo aqui, ó, é o peso dele. Então, nós temos aqui para baixo peso de C. Para cima, nós temos a tração nesse cabo aqui. Como nós temos dois cabos, eu vou chamar esse aqui de 1 e vou chamar aquele ali de 2, ok? Então aqui nós teremos tração 1. Tem alguma outra força aqui, pessoal, agindo no corpo C? Não. Só tem o peso e a tração, beleza? Vamos agora para o corpo B. Quem está puxando esse corpo B para frente é a tração. Tá vendo aqui, ó? É a tração 1. Ó, é o cabo 1 que puxa B para frente. Quem tenta segurar B para o outro lado é a tração no outro cabo, ó, para o lado contrário, sentido contrário, tração 2. Além dessas duas, nós temos a força peso de B, e a reação, né, a essa força. Por quê? Porque B aplica peso nessa base de apoio e essa base de apoio reage. É uma força de contato chamada normal em B, beleza? Então o peso de B para baixo, normal de B para cima. Terceira lei de Newton, ação e reação. Se você olhar agora o corpo A, quem está puxando o A para frente aqui, ó, é a tração 2. Para trás não temos nada, porque a questão fala que não há atrito, beleza? Temos o peso de A para baixo aqui, ó, peso de A, aplicado nessa base de apoio. A base de apoio reage e aplica normal no corpo A, beleza? Então esse é o nosso esquema de forças. Mas perceba uma coisa, pessoal, aqui. O peso, nesse caso aqui, tá, é igual a normal. Terceira lei de Newton, ação e reação. Apesar de eu ter desenhado aqui, né, essas forças, normal A e B e peso A e B, para efeito de cálculo do que a questão pede, uma vai anular a outra. Então o peso de A vai ser anulado pela normal de A e o peso de B vai ser anulado pela normal de B. Por quê? O que diz a terceira lei de Newton? Né? Que a toda ação temos uma reação. A toda ação, no caso o peso, temos uma reação, beleza? Na mesma direção, direção vertical, porém em sentido contrário e de mesmo módulo. Então se eu tenho, né, no caso aqui a massa é 3 kg, então o peso de B seria o quê? O peso de B seria a massa de B vezes a gravidade, né? Peso é massa vezes a gravidade. Como a gravidade aqui vale 10, nós teríamos como peso de B a massa dele 3 vezes 10. Então o peso de B seria igual a 30 newtons. E quanto vale a normal? 30 newtons também. Então por isso que uma anula a outra, beleza? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar aqui agora, ó, vamos pegar a segunda lei de Newton, mais conhecida como princípio fundamental, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então temos aqui o vetor força, beleza? Massa e aceleração. Eu vou aplicar, né, essa segunda lei ao corpo A, beleza? Depois ao corpo B e depois ao corpo C. Fazendo isso, vamos ter o seguinte, olha só. Qual é as forças que atuam em A? Normal,
peso e tração 2. A normal e o peso se anulam, sobra apenas tração 2. Então, a força resultante no corpo A é simplesmente a tração 2, que é igual a massa, no caso, massa de A, vezes a aceleração. Tranquilo? Beleza? Tá entendendo? Bom, o corpo B, temos 4 forças, porém a normal e o peso se anulam, sobra T1 e T2, que têm sentidos contrários, mesma direção e sentidos contrários. Então a força resultante em B vai ser T1 menos T2, beleza? Porque quem está puxando esse pessoal para baixo, né, é o peso de C. Então logo T1 é maior do que T2. Então temos aqui, ó, T1 menos T2 é igual a massa de B vezes A, beleza? No corpo C, nós temos PC e T1. Então teremos então como resultante PC menos T1, que é igual a massa de C vezes A. Perceba agora que eu tenho um sisteminha, né? 3 equações montadas. Como esses 3 corpos estão juntos, né? O movimento, a aceleração dos 3 é a mesma, porque todos estão interligados por uma corda. O que eu vou fazer aqui é somar isso daqui. E aí teremos o seguinte, né? Teremos aqui a tração 2, mais T2 e menos T2, ó, cancela, mais T1 e menos T1, cancela. No final teremos o quê? Teremos o peso de C, aqui, ó, certo? Simplesmente peso de C igual a MA que multiplica A, mais MB que multiplica A, mais MC que multiplica A. Como A é um termo comum às 3 equações, eu coloco A em evidência e multiplico pela massa de A, mais a massa de B, mais a massa de C. Beleza? Quanto vale PC? Bom, as massas são todas iguais a 3 kg. Eu já calculei aqui, pessoal, o peso de B, que é 30 newtons, então PC também será 30, beleza? Então eu tenho 30 newtons igual a aceleração, que eu não sei, vezes 3 mais 3 mais 3, né? 9, certo? Então a minha aceleração será 30 dividido por 9, beleza? Dá para simplificar? Sim. Vamos dividir aqui por 3 em cima e embaixo. 30 por 3 vai dar 10, 9 por 3 vai dar 3. 10 terços metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração comum a esses 3. Mas não foi isso que a questão pediu. A questão pediu a tração, né, no cabo que une A e B, ou seja, ela quer T2. Então eu vou pegar esse valor que eu encontrei, certo? Que é 10 terços, e vou substituir em alguma equação que tenha T2. Então é mais fácil pegar isso aqui, ó, né, e jogar lá na equação de cima, ó. Vou jogar aqui, beleza? Então eu vou ter que no cantinho, ó, a tração 2 é igual a massa de A, que é 3 kg, vezes a aceleração, que é 10 terços. Tranquilo? E aí, galera, muito simples, né? A gente cancela aqui, ó, 3 com 3 e temos como resposta, né, a tração 2, 10 newtons. Então a minha tração 2 aqui vale 10 newtons. Essa é a resposta da questão, então letra A. Tranquilidade? Beleza? Perceba, gente, é muito importante na resolução de problemas de dinâmica que você, primeiro de tudo, monte todo o esquema de forças, represente todos os vetores envolvidos na questão, para que depois você faça uma análise matemática, né, desse desenho que você montou. Então, a partir desse esquema de forças, certo? Eu montei aqui, ó, a segunda lei para cada um dos corpos e desenvolvi um raciocínio que me permitiu chegar na aceleração e, posteriormente, ao cálculo da tração 2. Uma dica bacana, pessoal, né, interessante e bacana. Quando você montar o sisteminha, as trações sempre serão anuladas. Tá vendo aqui, ó? Eu anulei as trações, certo? Se por acaso aparecer uma tração aqui no cálculo final, né, na minha equação final, você já sabe que você errou, porque a mesma tração que está segurando C está puxando B, sentidos contrários, tá vendo? E elas são iguais. A mesma tração que segura B está puxando A, então elas têm que se anularem, beleza? Então, se você tem alguma dúvida ainda em relação a essa questão, deixe nos comentários que o Prof. Bassalo está aqui para lhe ajudar, meu querido, minha querida. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima questãozinha de dinâmica. Vamos lá. Bom, vamos para a questãozinha 2 da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Uma questão que envolve aqui 2 blocos A e B.
Os blocos A e B têm massas de 5 kg para MA, beleza? Então massa de A aqui, ó, 5 kg, massa de B 2 kg. E estão apoiados num plano horizontal perfeitamente liso. Repare uma coisa, a hora que ele fala perfeitamente liso, já implica que não temos atrito, tranquilo? A pergunta é, né, aplica-se ao corpo A força horizontal F. Essa força F ela vale 21 newtons. A força de contato entre os blocos A e B tem módulo em newtons de quanto? O que ele quer, pessoal, é a força de contato entre A e B. Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu vou aqui separar os blocos, tá? Para ficar mais fácil de você entender. Olha só. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Fazer uma base aqui, beleza? Uma linha reta aqui. Vou colocar o bloco A aqui, ó. Certo? Para poder representar separadamente. E vou colocar o bloco B aqui menorzinho no cantinho aqui. Olha só, gente. Esse cara aqui é o bloco A. E aqui nós temos o bloco B. Quais são as forças aplicadas no corpo A? Bom, claro, a força F, beleza? Então aqui, ó. Temos aqui a força F. Temos também o peso de A aplicado no piso, PA. O piso reage e aplica normal em A. Então, normal em A. E além disso, perceba uma coisa. Quando essa força tenta empurrar o bloco A para cá, o B está em contato com A. Então, existe uma força que B aplica em A. Então, essa força para cá, ó. Eu vou chamar de FBA. A força que B aplica em A, beleza? Agora vamos olhar para B. A B você tem o que? No bloco B temos o peso de B, beleza? Aplicado no solo, no piso. O piso reage, terceira lei de Newton, aplica normal no corpo B. E quem está empurrando o corpo B é o corpo A, beleza? Então existe uma força que A aplica em B. Ó, existe aqui, ó, uma força que A aplica em B, tranquilo? Aqui, pessoal, temos algumas coisas importantes, né, que a gente pode notar aqui. A primeira delas é que a normal de A e o peso de A são iguais, assim como a normal de B e o peso de B. Então, aqui no cantinho, ó, normal de A é igual ao peso de A, normal de B é igual a peso de B. E outra coisinha é a seguinte, a força que B aplica em A é exatamente igual à força que A aplica em B. Por quê? Porque A causa uma ação aqui no corpo B e o B reage no corpo A. Beleza? Terceira lei de Newton, ação e reação. Mesma direção, horizontal, mesmo módulo, mesmo valor, beleza? E sentidos contrários. Então, FBA também é igual a FAB. Como nós temos a normal igual ao peso, nesse caso, a normal anula o peso e essa normal anula o peso. O que faremos agora? Colocamos aqui a segunda lei de Newton, Fr igual a m vezes A, força igual a massa vezes aceleração, segunda lei, mais conhecido como princípio fundamental, e vamos aplicar essa lei ao corpo A e depois ao corpo B, beleza? Aplicando ao corpo A, nós temos aqui no corpo A 4 forças, essas duas se anulam, então sobra a força F e a força FBA. Então no corpo A, a resultante vai ser força F menos força que B aplica em A, que é igual a massa de A vezes A, tranquilo? No corpo B temos 3 forças, só que a normal anula o peso, sobra simplesmente a força que A aplica em B, ó, FAB igual a massa de B vezes A. Somamos aqui o sisteminha, tranquilo? Como nós sabemos que FAB e FBA são iguais, menos FAB com FAB, menos FBA, desculpa, com FAB, corta, certo? Vai sobrar quem? Vai sobrar simplesmente a força F, igual, colocamos esse A em evidência, que multiplica a massa de A mais a massa de B, tranquilo? E aí, a força F vale 21 newtons, ó, beleza? 21, então temos aqui 21 igual a que multiplica a massa de A, 5, mais a massa de B, 2. Então temos aqui, ó, 5 mais 2. A é igual a 21, 5 mais 2, 7. Então a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado, que ainda não é a nossa resposta, porque o que ele quer aqui é a força de contato, ou seja, ele quer FBA ou FAB. Como elas são iguais, eu posso pegar esse valor aqui, ó,
e escolher qualquer uma das duas e devolver. Eu vou jogar aqui, ó, na equação de baixo, por ser mais simples. Então eu vou ter FAB, ó, no cantinho aqui, ó, FAB igual a massa de B, ó, 2 kg, vezes a aceleração, 3. Então a força que A aplica em B, que é igual à força que B aplica em A, vale 6 newtons. No caso, letra E. Tranquilo? Beleza? Perceba, mais uma vez, que a gente sempre começa aqui, ó, desenhando as forças, né? Colocando os vetores aqui, para depois montar o sisteminha e resolver. Esse roteiro de resolução não dá erro. Por mais complexa que seja a questão, se você começar desenhando, né, direitinho e aplicar esse método, você mata qualquer questão de dinâmica, beleza? Qualquer dúvida, poste nos comentários aí. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações do canal Bassalo Física e, claro, dá aquele like ali para ajudar o prof. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questãozinha 3 agora, um pouco diferente das outras, né? Vamos a ela. Um bloco de 1,2 kg de massa, opa, vamos lá, vou marcar aqui a informaçãozinha importante, é empurrado sobre uma superfície horizontal através da aplicação de uma força F de módulo 10 newtons, conforme indicado na figura. Calcule o módulo da força normal exercida pela superfície sobre o bloco em newtons. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui, ó, vamos desenhar as forças aqui, né? A força F já está aqui, tranquilo? Vamos desenhar as outras. Nós temos o que aqui? Aqui para baixo nós temos o peso, beleza? Opa, vou fazer mais bonitinho aqui, né? Nós temos aqui para baixo a força peso aplicada nesse piso, né? Nessa superfície de apoio, ó, peso. Para cima aqui, ó, nós temos a normal, a reação ao peso, beleza? Essa força F aqui, repare que ela é aplicada com ângulo de 30 graus. Então parte dela vai vir para cá, ó, parte dela vem para cá. Eu vou chamar de FY e parte dela vem para cá, ó. E eu vou chamar de FX, beleza? Repare, pessoal, que se eu aumentar essa imagem aqui, ó, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu tenho isso aqui, né? Ó. Aqui eu tenho um triângulo, beleza? Ó. Aqui eu tenho 30 graus. Aqui eu tenho a força F. E, na verdade, os catetos são... O cateto oposto é FY e o cateto adjacente é FX. Tranquilo aqui, ó. FX, FY, beleza? Então, para eu calcular a normal, que é o que ele quer, perceba que eu tenho FY para baixo e peso também para baixo, certo? E a normal para cima. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse caso, se eu não tivesse a força Y, a normal seria igual ao peso. Mas eu tenho também uma força aqui, Y, né, apontando para baixo. Então eu tenho que a normal que aponta para cima, na vertical, ó, normal, é igual a força Y mais a força peso. Tá vendo aqui, ó, certo? A normal para cima é igual a soma da força Y para baixo e do peso para baixo, né? A força Y e o peso têm o mesmo sentido, para baixo, certo? E a mesma direção da normal, ou seja, vertical. Então eu vou descobrir quanto vale esse PY aqui, ó, para descobrir o que ele quer. Ele quer que você calcule a força normal, tranquilo? Vamos lá então, olha só. Se FY é cateto oposto a 30, então eu trabalho para descobrir esse FY aqui, ó, com o seno de 30 graus. O que é o seno? É o cateto oposto FY, ó, tá aqui, dividido pela hipotenusa F, ó. O seno de 30 é 1/2. FY eu não sei, e a força F ele disse que vale 10, ó. Então eu tenho 10 vezes o meio, né? FY vai ser igual a 10 vezes o meio, vai dar 10 sobre 2, vai dar 5 newtons, ó. Esse é o FY. E o peso é a massa vezes a gravidade. Então eu tenho aqui a massa de 1,2 kg, ó. 1,2 kg, beleza? Vezes a gravidade. E a gravidade vale 10, ó. Vezes 10. Então eu vou ter uma força-peso de 12 newtons. Beleza? Eu tenho aqui a força Y e eu tenho a força-peso. Como a normal é a soma das duas, então a normal
é 5 newtons de Fy mais 12 newtons do peso. Então a minha normal vale 17 newtons. Tranquilo? Questãozinha bacana porque envolve, né, a decomposição vetorial dessa força F aqui, né, em Fy e Fx. Repare que eu não usei o Fx, né? Eu usaria caso ele perguntasse qual é a aceleração desse bloco, porque aí realmente o Fx é a força que está atuando, empurrando esse bloco. Como ele quer a normal, o que interessa para a gente aqui são as forças na direção vertical, que é a normal, Fy e o peso. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima, vamos que vamos. Qualquer dúvida, posta aí. Bom, questãozinha agora 4 da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa questão é muito interessante porque é uma questão conceitual, né? E o Enem gosta muito de questões assim, né? Questões de conceito, de entendimento de conceito, ok? É fácil, mas você tem que sempre se ligar, né, em alguns detalhes aqui importantes na questão. Vamos lá? Olha só, o homem empurra um caixote para a direita com velocidade constante. Opa, olha aqui, galera, olha aqui, preste atenção. Velocidade constante, tá vendo? Isso aí vai definir a questão, tá? Praticamente. Depois eu vou te explicar por quê. Sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura a seguir. Desprezando-se a resistência do ar, o diagrama que melhor representa as forças que atuam no caixote é. Bom, vamos lá, galera, olha só. Vamos pegar aqui o desenho do rapaz empurrando a caixa, né? O que nós temos aqui? Nós vamos ter aqui a força-peso para baixo, a normal, né? Deixa eu fazer um traço direitinho aqui, peraí. Fazer um desenhozinho separado para não embolar muito aqui com a resolução, né? Olha só. Temos aqui, ó, a superfície de apoio e temos a caixa aqui, certo? Vamos desenhar as forças que atuam nessa caixa. Então nós temos aqui, ó, atuando na caixa, né? A força-peso, ó. Força-peso, beleza? Aí o piso vai reagir normal, ó, normal. Lembrando que nesse caso a normal é igual ao peso, beleza? Temos a força que a pessoa aplica na caixa, ó, para cá. Vou chamar de força F, beleza? Eu vou parar por aqui, gente. Olha só. Repare que no texto ele fala que a velocidade é constante. O que significa isso? Nós temos um movimento retilíneo e uniforme. Portanto, a minha aceleração é zero. Então, se você pegar aqui a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, se essa aceleração vai ser zero, esse produto vai ser zero. Então, nesse caso, nós temos força resultante igual a zero, beleza? Ou seja, temos uma situação de equilíbrio, beleza? Equilíbrio dinâmico, tranquilo? Fr é igual a zero. Só que por esse desenho que eu fiz aqui, Fr não vai dar zero. Por que não vai dar zero? Porque nesse caso, a normal aqui, ó, é igual ao peso, beleza? Então, uma força, né, vai anular a outra, tranquilo? Ó, vai anular a outra e vai sobrar a força F. E a força F é diferente de zero. Ela não satisfaz essa condição. Portanto, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma outra força aqui, atuando de mesmo módulo da força F, mesma direção, porém sentido contrário. Então, eu preciso ter uma força atuando para cá, ó, ó, certo? E qual seria essa força? Até porque a única força criada aqui, a força F, é a desse rapaz aqui. Mas, gente, perceba, se eu tenho velocidade constante, esse Fr tem que dar zero. Então, essa força que atua na caixa aqui, ó, é a força de atrito, a Fat, certo? E que para dar zero, ela deve ser igual à força F. Então, além da normal ser igual ao peso, a força F tem que ser igual a Fat. Então, as quatro forças são iguais. Portanto, as quatro forças se anulam entre si. A força F também anula a Fat. Beleza? Veja bem, gente, tome muito cuidado agora. Isso não quer dizer que não tem nenhuma força atuando. Existem quatro forças atuando aqui. Normal, peso, força F e Fat. Porém, essas quatro forças são iguais. Sendo iguais, Fr vai dar zero. E por que Fr tem que dar zero aqui? Porque ele disse que a velocidade é constante. Ou seja, temos que procurar um diagrama que tenha as quatro forças iguais. Beleza? Qual seria? A letra D. Aqui, ó. Letra D. Repare que aqui, ó, esse vetor, que é normal, é igual ao peso.
esse vetor que é a FAT aqui, né, ele botou para o outro lado, é igual à força F, então nesse caso a FR vai dar zero e, portanto, a velocidade será constante. Tranquilo? Pegou? Questãozinha bem bacana, bem interessante, né? E trabalha os conceitos físicos, né, de uma maneira bem bacana. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu dou uma olhadinha depois. Vamos nós. Vamos que vamos. Pessoal, agora uma questãozinha da UFRJ, uma questão discursiva bem interessante também, né? Relacionando aqui tração, né, e duas situações com dois blocos. Vamos lá. Dois blocos de massas iguais a 4 kg e 2 kg, respectivamente, estão presos entre si por um fio inextensível de massa desprezível. Deseja-se puxar, né, o conjunto por meio de uma força F cujo módulo é igual a 3 newtons, beleza? Sobre uma mesa horizontal e sem atrito. O fio é fraco e corre o risco de romper-se. Qual o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Pela massa maior ou pela massa menor? Justifique sua resposta. Então, qual é a ideia, galera? A ideia é que você escolha, né, puxar ou pela massa de 4 kg ou pela massa de 2 kg, de modo que esse fio tenha menos chance de se romper. Gente, qual seria a situação para ele ter menos chance de se romper? É aquela situação em que ele sofra a menor força de tração. Então o que nós vamos fazer aqui é calcular a força de tração puxando pelo bloco de massa maior, depois calcular a tração puxando pela menor e ver qual deu o menor valor. O que der o menor valor é o mais interessante, né? Porque se a tração sobre o cabo, né, sobre o fio, é menor, né, ele tem menos chance de se romper, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente sempre faz, como nós temos feito aqui em todas as questões dessa lista, é desenhar as forças, beleza? Sempre desenhe. Então, em relação ao bloco de 4 kg, já temos a força F para cá, temos aqui puxando para o lado contrário a tração, beleza? Temos também a força peso, né? A força peso e a reação ao peso A normal. A mesma coisa aqui no 2 kg, temos a tração do cabo puxando ele para cá, para a direita, temos o peso e temos a reação normal aqui para cima. Eu estou desenhando, pessoal, o normal e o peso, né, porque para não perder o hábito, né, para a gente poder sempre lembrar que elas estão ali. Embora, nesse caso, elas não vão fazer a menor diferença, até porque uma anula a outra, certo? Na situação 2, a mesma coisa, né, força F para frente, a tração aqui, ó, para trás, beleza? O peso de 2 kg para baixo, a normal para cima, aqui a tração puxando o bloco de 4 para a direita, a força peso dele para baixo e a reação normal para cima. Eu vou chamar, galera, o seguinte, eu vou chamar essa força aqui, ó, de cálculo 1, beleza? A situação 1 aqui, ó. E vou chamar isso aqui de situação 2, beleza? Então vamos pegar a situação 1 aqui, ó. Pegando a situação 1, gente, aqui no cantinho, ó, fazer aqui, ó. Vamos aplicar a segunda lei de Newton, Fr igual a m vezes a cada um desses blocos, certo? Então eu vou botar aqui o bloco de 2 kg e o bloco de 4 kg. Eu vou chamar o bloco de 4 kg, tá, de bloco A e vou chamar o de 2 kg de bloco B, beleza? Então eu tenho aqui, ó, o bloco A e o bloco B, tranquilo? Aplicando a segunda lei de nós vamos ter o seguinte aqui, né? Vamos aplicar aqui a segunda lei e montar um sisteminha aqui, né? O bloco A, pessoal, que é o de 4 kg, ó, temos o que como resultante? Normal e peso se anulam, teremos F menos T. Então aqui no bloco A, F menos T é igual a massa de A vezes A. No bloco B, a normal, né, anula o peso, sobrou a tração, então temos tração igual a massa de B vezes A. Tranquilo? Nesse caso aqui, ó, a tração menos T com mais T, nós cortamos, vai sobrar aqui, né, a força F igual a massa de A mais massa de B vezes A. Ó, colocando A em evidência, tranquilo? A força F vale 3 newtons, né? A questão já disse no texto isso. A aceleração eu não sei. E as massas de A vale 4 kg e de B vale 2 kg. Então eu tenho aqui, ó, 3 igual a 6 vezes A. A vai ser igual a 3 dividido por 6, que vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Achamos a aceleração na situação 1. Mas nós queremos o quê?
Nós queremos a tração, não é isso? Então, para fazer a tração, eu vou pegar essa aceleração e vou jogar aqui, ó, na segunda equação, certo? E aí eu vou ter aqui, ó, aqui em cima, a tração igual a massa de B, que é a massa de 2 kg, vezes a aceleração de 0,5. Eu vou encontrar uma tração de 1 newton, certo? Essa tração de 1 newton é a situação 1. Então, nessa situação 1, a tração suportada pelo cabo, né, pelo fio, é de 1 newton. Tranquilo? Vamos agora, pessoal, fazer a mesma coisa para a situação 2, certo? Vamos aplicar aí a segunda lei de Newton e repetir todo o processo. Ó. Então, na minha situação 2, certo? Eu terei o que aqui? Repare, gente, que a situação 2 terá a mesma aceleração da situação 1. Por quê? Porque essa força está puxando, né, 6 kg de massa, 2 mais 4. Então a aceleração vai ser exatamente a mesma. O que vai mudar? Vai mudar apenas a maneira que você vai entender aqui de montar a tração, certo? Porque na situação 2, esse T não vai ser MB vezes A. Esse T vai ser MA vezes A. Porque repare que eu falei que A é 4 kg, tá vendo? Ó? 4 kg aqui, ó, na frente, beleza? E 2 kg atrás. Então, atrás era 2 kg, ó, tá vendo aqui, ó? 2 kg, né? A massa de B, né? Isso. A massa de B, 2 kg. Agora quem está atrás é a massa de 4 kg, tá vendo? Então, na verdade, eu vou trocar o quê? Eu vou trocar esse 2 kg por 4 kg, tá vendo? Então, aqui na situação 2, eu vou ter a tração igual. Aqui foi massa de B, 2 kg. Agora, como são 4 kg, vai ser massa de A. Então, eu vou ter aqui, ó, massa de A vezes A, beleza? Então, a minha tração vai ser a massa de A, 4 kg, vezes 0,5. Eu vou encontrar aqui, ó, 2 newtons, tá vendo? Então, a tração aqui, ó, no segundo caso, é de 2 newtons. Ó, tração igual a 2 newtons. Repetindo, galera, eu não fiz esse cálculo aqui de novo, porque não precisa, tá vendo? A força é 3, as massas somadas são 6, a única coisa que muda é que essa massa de 4 kg, que era o A, certo? Agora veio para trás, ó, tá vendo aqui? Então, no primeiro caso, eu usei a massa de B, tá vendo? Ó, massa de B, agora é massa de A. E aí deu 2. Ou seja, se eu puxar pela massa mais leve, 2 kg, a tração é 2 newtons. Se eu puxar pela massa maior, a tração é 1 newton. Então, qual é o melhor modo de puxar? Pela massa maior. Quanto menor a tração, menos chance desse fio, desse cabo, se romper. Ok? Então, a resposta seria pela massa, beleza? Maior, que vai me dar o que? A tração menor. Tranquilo? Vamos que vamos para a próxima. Opa, vamos lá, galera, mais uma questãozinha da PUC do Paraná, questão bem bacana. Essa questão já se tornou um clássico, né? Tá sempre aí nas paradas de sucesso da física, sempre aparecendo. Vamos lá. De acordo com pesquisas, né? Opa, peraí, a canetinha, agora sim. De acordo com as pesquisas, cerca de 4 milhões de pequenas propriedades rurais empregam 80% da mão de obra do campo e produzem 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Pardal e Pintacilgo acabaram de colher uma caixa de maçãs. Galera, não são passarinhos, tá? É o nome dos caras, né? Pardal e Pintacilgo. É cada uma, vamos lá. E pretendem transportar essa caixa do pomar até a sede da propriedade. Para isso, vão utilizar uma caminhonete com uma carroceria plana e horizontal, beleza? Inicialmente a caminhonete está em repouso, numa estrada também plana e horizontal. Sabemos que o coeficiente de atrito estático, atrito estático, entre a caixa e a carroceria é de 0,4. A aceleração máxima com que a caminhonete pode entrar em movimento sem que a caixa escorregue, vale? Galera, vamos lá, primeira coisa. Atrito estático. Nós temos dois tipos de atrito, né? O atrito estático e o atrito dinâmico, beleza? O estático ele é responsável por impedir o movimento, tranquilo? Por tentar impedir. Se a caixa escorrega, claro que continua tendo atrito, mas aí passa a ser o atrito cinético ou dinâmico. E aí existe, né, a formulazinha da FAT, vamos lembrar aqui, ó. A FAT, força de atrito, é igual a μ, que é o coeficiente de atrito,
vezes a normal, beleza? Então, se o atrito é estático, nós teremos μe. E se o atrito é dinâmico ou cinético, μc. Lembrando, galera, que o μe, o coeficiente estático, é sempre maior do que o cinético ou dinâmico, tranquilo? Se você olhar aqui para a questão e para o desenho, você vai reparar o seguinte, olha só. Nós temos aqui no desenho, gente, a força-peso atuando, né, na carroceria do caminhão. Então aqui, ó, a caixa aplica força-peso e a carroceria reage e aplica normal, beleza? Se essa caixa vai escorregar, pessoal, ela vai escorregar para cá, né? Vou desenhar a setinha aqui, ó. Se o caminhão acelerar muito, né, muito rápido, essa caixa tem tendência a escorregar para cá, certo? Então a FAT tem que estar para o outro lado, beleza? Ó, a FAT aponta para cá, ó, tentando segurar essa caixa, certo? Tranquilo? Repare então que nós temos três forças, né? FAT, normal e peso. Só que como o normal, né, nesse caso, é igual ao peso, a normal anula o peso. E aí só sobra quem? Só sobra a FAT. Então, nesse caso, nós temos que a força resultante é igual à força de atrito. FR é igual a FAT. Pessoal, quem é FR? FR, de acordo com a segunda lei de Newton, né, o famoso princípio fundamental, ele é igual ao produto da massa, vamos botar aqui, ó, da massa pela aceleração. E quem é a FAT? É o coeficiente de atrito vezes a normal. No caso aqui, o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Certo? A massa, nós não sabemos, vamos deixar a massa mesmo. A aceleração é o que ele quer saber. O coeficiente é 0,4, beleza? Ó, o coeficiente aqui é 0,4. E quem é a normal, pessoal? A normal é o peso, está vendo aqui? Ó? A normal é o peso. E quem é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Então teremos aqui, ó, massa vezes a gravidade. Quanto que é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Repare que o fato da questão não ter dado a massa não vai interferir em nada, porque a gente pode cortar aqui, ó. Beleza? Vai sobrar o que então? Vai sobrar a aceleração, ó. Aceleração igual a 0,4 vezes 10, ou seja, 4 metros por segundo ao quadrado, beleza? Na verdade, gente, ela não vai ser igual a 4, né? Ela pode ser menor ou igual a 4, né? A aceleração ela pode ser menor ou igual a 4. Se ela for menor ou igual a 4, essa caixa não escorrega. Se ela for maior do que 4, né, ela passa a escorregar, porque aí a FAT não será mais a força resultante. Resposta certa, letra E. Cuidado aqui, gente, que a B é maior ou igual, tá? Então tem que ser menor ou igual. Firmeza? Tranquilidade? Beleza? Qualquer dúvida, já sabe, né? Posta aí, comenta aí, vamos lá. Bom, galera, mais uma questãozinha, agora envolvendo plano inclinado, né? Complica um pouquinho aqui, né? Tem mais uns detalhes a mais, mas sem muito problema. Vamos lá. Um caixote de madeira de 4 kg de massa, vamos marcar aqui, ó, massa, é empurrado por uma força constante F. Constante F e sobe com velocidade constante. Opa, olha aqui. Velocidade constante de 6 metros por segundo. Pessoal, toda vez que você vê velocidade constante, você já sabe que a aceleração será zero e que, portanto, a força resultante também será zero. Beleza? Então, nesse caso, temos uma questão de equilíbrio. Equilíbrio dinâmico é aquele em que a aceleração é zero, porém há movimento. Poderíamos também ter equilíbrio estático, né? Aquele em que você não tem aceleração, mas também não tem velocidade. Beleza? Vamos lá. A questão quer saber o que aqui, né? Vamos pegar aqui a questãozinha, seno de 0,6, seno 0,8, né? E a caixinha sobe com essa força F aqui, empurrando ela para cima. Bom, vamos lá. A direção da força F é paralela ao plano e o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies em contato é igual a 0,5. Então, galera, olha só. Mais uma informação importante aqui, ó. Atrito cinético é igual a 0,5. Então, com base nisso, ele quer saber o quê? Qual é o módulo da força F
né, que vale 24 newtons. A força F é a resultante do movimento na direção paralela ao plano. As forças contrárias ao movimento totalizam 40 newtons. A força de atrito vale 16. Ele quer saber quais dessas afirmações aí é a verdadeira ou não. Bom, para fazer isso, pessoal, vamos voltar ali para o desenho. Vamos pegar aqui o nosso esqueminha e vamos fazer aqui o esquema de forças, lembra? Sempre importante desenhar as forças. O que você vai ter aqui? Você vai ter a força peso, ó, aqui, né, no centro de massa da caixa, a força peso, ó, força peso. A normal, ó, apontando para cá. Repare que agora a normal, né, ela é diferente do peso, porque a normal, galera, é sempre perpendicular ao plano de apoio. Tá vendo aqui, ó? Esse é o plano de apoio, então aqui, ó, se você prolongar aqui, ó, certo? 90 graus, certo? Essa força peso, ela será decomposta em dois vetores. Teremos um vetor aqui, ó, na vertical, que é PY, ó, apontando para cá. E temos uma parte na horizontal, que é PX, apontando para cá, ó. Esse cara aqui é PX. Esse ângulo alfa, galera, é igual a esse ângulo aqui, ó. Então aqui dentro também será alfa. Tranquilo? Tá igual um 2 aqui, mas é um alfa, tá bom? Bom, vamos lá então. Nesse caso, a normal não é igual a peso, como nós já vimos aqui. A normal será igual a quem? Será igual a PY, tá vendo? Então a normal, nesse caso, é igual a PY e não mais ao peso, porque agora o plano não está na horizontal, o plano está inclinado, beleza? Temos também o que, galera? Uma força de atrito. Repare que essa força F está empurrando a caixinha para cima. Então temos uma força de atrito contrária a esse movimento, apontando para baixo. E aí, pessoal, essa força de atrito que aponta para baixo, vamos desenhá-la aqui, ó. Olha só, apontando aqui, ó. Vamos fazer aqui no cantinho, tá? Ó, FAT. Certo? O ideal é desenhar aqui no mesmo eixo, né? Mas eu estou colocando aqui embaixo para você, né, se ligar que essa força surge do atrito entre o piso, entre a superfície de apoio e o bloco, beleza? Bom, olhando a questão assim, gente, o que você pode perceber? Nós temos normal igual a PY, nós temos uma força F para cima, certo? E a FAT e PX para baixo. Repare que ele disse que a velocidade é constante, ou seja, lembra? FR tem que dar zero. Então nós temos F para cima, ó, força F aqui, ó, para cima tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a PX para baixo, mais a FAT que também aponta para baixo. Então isso aqui acontece em função da resultante ser zero. E por que a resultante é zero? Porque a velocidade é constante, tranquilo? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nas afirmações que a questão faz. Olha só, a primeira afirmação, o módulo de F é igual a 24 newtons, ou seja, a força F vale 24 newtons. Vamos lá, vamos verificar se é isso mesmo. Como nós sabemos aqui, ó, a força F é Px mais FAT. Então, vamos calcular Px aqui, ó, né? Vamos achar Px e depois a FAT, beleza? Para fazer o cálculo de Px, repare uma coisa, galera, olha só. Isso aqui, ó, se nós fecharmos essa figura aqui, ó, certo? Nós temos, né, um retângulo, esse lado aqui, Px é igual a esse lado Py é igual a esse lado. Então, se Px que está aqui é igual a esse lado, repare que esse lado aqui, ó, está de frente para o ângulo alfa, cateto oposto. Então, para calcular Px, nós trabalhamos com seno, beleza? Então, Px, ó, Px é igual ao peso vezes o seno do ângulo alfa. Tranquilo? Então você vai ter Px igual ao peso. O que seria o peso? A massa, 4 kg, vezes a gravidade, né? Que é 10. Então 4 vezes 10, 40. Então teremos aqui 40. O seno de alfa, a questão deu, ó, 0,6. 40 vezes 0,6. Teremos então que Px vale 24 newtons, ó. Certo? Esse é o Px. Gente, repare uma coisa. Ele falou aqui na afirmativa 1 que a força F é 24. Realmente, galera, se a força F fosse igual a Px, estaria certo, 24. Porém, gente, a força F é igual a Px mais FAT. Então não tem como F ser igual a 24, porque eu ainda tenho que somar a FAT aqui, certo? Vamos calcular a FAT, só para deixar claro isso, né? Olha só, calculando a FAT,
aqui no cantinho, ó, vamos separar aqui a força de atrito FAT, beleza? Galera, FAT é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, beleza? E a normal nesse caso, lembra? Olha aqui, ó, a normal é igual a PY, tá vendo? Normal é igual a PY. Então, no lugar de normal, vai entrar PY aqui, ó. FAT é igual ao coeficiente vezes PY, tranquilo? Se PX é Pseno, né? Porque esse lado aqui é oposto, PY está colado com o ângulo adjacente. Adjacente é o que, pessoal? Isso, cosseno. Então, a FAT, olha só, a FAT vai ser igual ao coeficiente de atrito. Quem é PY? P cosseno. Peso vezes o cosseno de alfa. Então, teremos a FAT, força de atrito, o coeficiente de atrito, né? Que a questão deu aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? 0,5, beleza? Então, vai ser aqui, ó, coeficiente de atrito igual a 0,5. Vamos botar aqui 0,5. O peso continua sendo 4 vezes 10, né? A massa vezes a gravidade, 40. E o cosseno, 0,8. Ó, 0,8. Teremos então aqui, ó, a FAT igual a 0,5 vezes 40, que vai dar 20, beleza? Ó, 20 vezes 0,8. Então, a força de atrito vai dar 16 newtons. Então, repare, pessoal, 16 mais 24, 40, né? Então, a força F aqui, ó, essa força F é igual a Px, que é 24, mais a FAT, que é 16. Então, a força F vale 40 newtons, ó, beleza? E não 24, como ele disse aqui, ó, na afirmativa 1, beleza? Então, essa 1 aqui, nós já sabemos que ela é falsa, ó, beleza? Tranquilo? A 2, gente. A 2 fala o seguinte: a força F é a força resultante do movimento na direção paralela ao plano inclinado. Pessoal, a força F é a força resultante do movimento? Vamos voltar aqui, olha só. O que nós vimos aqui? Que a velocidade é constante, não é isso? Então, se a velocidade é constante, a força F não é resultante, né? Qual é a resultante do movimento? Zero. A força resultante é nula. Portanto, a afirmativa 2 também é falsa, beleza? Não procede. A resultante é zero. Tranquilo? A afirmativa 3, gente. As forças contrárias ao movimento de subida, né, do caixote, as forças contrárias, galera. Quais são as forças contrárias? Px e FAT, lembra? Elas totalizam 40 newtons. Vamos voltar lá. Ó, forças contrárias, Px e FAT. Px 24, FAT 16, total 40. Perfeito, né? A afirmativa 3, ela procede, verdadeira, beleza? Então aqui, ó, a afirmativa 3 com certeza faz parte da resposta. E a última, pessoal, o modo da força de atrito que atua no caixote é igual a 16 newtons. Sim, né? Olha lá. Quando nós calculamos aqui a FAT, deu 16, ó, tá vendo? 16 newtons. Então, a afirmativa 4 também é verdadeira, ou seja, 3 e 4, letra E. Certo? Uma questãozinha bem bacana, bem interessante. Trabalha aí o conceito de plano inclinado, FAT, bem completa e requer alguns cuidados, como você viu aí, né? Desmembrar sempre a força-peso no plano inclinado, voltando aqui, galera, ó. Sempre desmembra essa força-peso em PY e PX. PX é Pseno e PY, P cosseno. Lembrando que nem sempre a normal é igual ao peso, certo? No plano inclinado, a normal será igual a PY, que é a projeção vetorial da força-peso no eixo Y. Tranquilo? Vamos lá. Tá ficando bonito, tá ficando bacana. Vamos para 8. Questãozinha 8 da FUVEST, uma questão teórica bastante interessante, né? E esse tema dessa questão já foi cobrado também em algumas outras questões de outros vestibulares e também do Enem. Vamos a ela, galera, olha só. Um jogador de basquete, né, arremessa uma bola B em direção à cesta. A figura 1 a seguir representa a trajetória da bola e sua velocidade num certo instante. Então perceba que aqui, ó, é um lançamento oblíquo, beleza? Aqui é a velocidade da bola num certo instante. Lembrando, galera, que essa velocidade é a velocidade resultante, né? Vamos lembrar uma coisinha do lançamento oblíquo. Nós temos aqui, ó, uma velocidade vertical, beleza? Vy, e temos uma velocidade horizontal Vx.
Então esse v é a velocidade tangencial, tá vendo? Tangente à trajetória. E ela é o resultado, né, de Vy e Vx. É uma composição de movimentos. Aproveitando também a oportunidade, vale a pena a gente relembrar que todo movimento y vertical é um movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? E o Vx é movimento retilíneo uniforme. Lembrando também que o y ele é responsável basicamente pelo tempo, certo? Tempo, né, do movimento, o tempo de voo. E no movimento retilíneo uniforme, no eixo x, nós temos aqui o alcance, né? O alcance é calculado a partir de Vx, beleza? Claro, gente, que esse alcance também depende do tempo de voo. Quanto mais tempo ele fica no ar, maior será o alcance. Então nós temos uma relação aqui entre tempo de voo e alcance. Mas o que a questão quer saber não é isso. Ela quer saber o seguinte: desprezando os efeitos do ar, as forças que agem sobre a bola nesse instante podem ser representadas por. Ou seja, pessoal, ele afirma aqui, ó, teríamos forças, no plural, né? Mais de uma força atuando na bolinha. Mas, gente, toda vez que você lança um objeto, né, verticalmente para cima, obliquamente ou horizontalmente, o que nós temos atuando sobre a bolinha é a força-peso, beleza? Então nós temos a única força que atua, né, é a força-peso, que é a massa vezes a gravidade, né? A gravidade ela sempre atua para baixo, beleza? Então a força-peso é a única força que atua na bolinha, né, na bola de basquete, durante o lançamento. Portanto, olha aqui, ó, olha a letra E, ó, tá vendo? Ó, a força para baixo aqui, ó, força, peso, letra E. Bem tranquila, né? Dá a impressão que o cara pode marcar, ué, professor, mas ela está indo para frente, não tem uma força empurrando ela para frente. Lá no início, pessoal, quando o jogador arremessou a bola, né, ele aplicou um conceito de impulso, né? Ele deu impulso a essa bola. O que é impulso? Né? Vamos lembrar aqui, impulso de uma força, aqui ó, impulso de uma força é a força aplicada no corpo vezes o tempo que durou essa aplicação. Então é uma colisão, na verdade, né, entre o jogador, entre a mão do jogador e essa bola. Depois que ela sai da mão dele, que ela está em lançamento oblíquo, a única força é a força-peso, beleza? Letra E, tranquilo? Questãozinha, né, de boa, né, facinha, facinha, sem muitas complicações. Vamos lá. Questãozinha 9 agora, né, relacionando dinâmica com força elástica. Temos uma mola aqui. Questão também bastante interessante. Vamos lá. No sistema mostrado na figura a seguir, o bloco tem massa de 5 kg. A constante elástica da mola vale né? A constante elástica da mola, Bassalo, da mola, vale 2 newtons por centímetro. Considere que o fio, a mola e a roldana são ideais. Na situação de equilíbrio, qual a deformação da mola em centímetros? Pessoal, ele quer a deformação. Bom, vamos lembrar algumas coisinhas aqui. Antes de mais nada, vamos fazer aquele velho esquema, né? Vamos desenhar as forças que atuam no sistema. Temos aqui nesse bloco, né, a força-peso atuando para baixo, certo? Aqui para cima, pessoal, temos a tração, né? Só que na verdade essa tração é igual à força elástica, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, que aqui para cima nós temos a força elástica produzida por essa mola. Gente, existe uma lei na física, é a lei de Hooke, ó, lei de Hooke. O que diz a lei de Hooke? Que a força elástica é igual ao produto Kx, certo? O que é K? K é a constante da mola, né? A questão está te informando aqui, ó, que ela equivale a 2 newtons por centímetro. Isso aqui é o K. O X é deformação, é justamente o que ele quer aqui, ó, deformação da mola. Galera, muito cuidado aqui. Deformação da mola não é o tamanho da mola. Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui para o desenho, tá? Essa mola aqui, ó, ela tem um tamanho, né? Ela tem esse tamanho aqui, ó, beleza? Isso não é X, tá? Isso é o tamanho da mola. X é o quanto você deforma essa mola, ou seja, o quanto você estica essa mola ou o quanto você comprime. Então, se eu esticar aqui em 10 centímetros, X vale 10. Se eu comprimir em 10 centímetros, X vale 10 também, beleza? Então, X é a deformação. Nesse caso, nós temos um sistema em equilíbrio, certo? E a questão afirma isso, né? Olha aqui, ó. Na situação de equilíbrio, lembra, galera, já fizemos outras questões em que a situação de equilíbrio aparece. Quando nós temos equilíbrio, isso aqui significa basicamente uma coisa, né? A força resultante tem que dar zero, beleza? Ó,
FR é zero. Quais são as forças? Força elástica e peso. Para que dê zero, uma tem que ser igual a outra, porque a direção é a mesma e o sentido contrário, beleza? Então, teremos aqui, no caso, que a força elástica, vamos anotar aqui no cantinho, a minha força elástica será igual, né? Opa, fiz uma força elástica grande aqui, peraí. A nossa força elástica aqui, ó, será igual à força peso, ó. Força elástica igual peso. Quem é a força elástica? Kx. Quem é o peso? A massa vezes a gravidade, beleza? Então teremos o K como 2, ó. X eu não sei. A massa é 5 quilos, beleza? Aqui, ó. E a gravidade, 10. X vai ser igual a 5 vezes 10, 50, dividido por 2. X será igual a 25 centímetros. Ele deu K em centímetros, então a resposta sai em centímetros. Ou seja, se eu amarrar, pessoal, esse pezinho aqui a essa mola, ela vai esticar 25 centímetros. Ela vai se deformar em 25 centímetros, beleza? Uma coisa importante também, galera, que essa lei de Hooke aqui, ó, ela dá origem à energia potencial elástica, Kx² sobre 2, beleza? Veremos depois na lista de energia mecânica, trabalho e potência, ok? Vamos para a próxima. Pessoal, chegamos agora à última questão da nossa folhinha 1, né, de dinâmica, né, nossa folha 04. Teremos ainda outra folha de dinâmica, agora em relação às forças no movimento circular, né? Então aguardem, já já tem mais uma folhinha aí. E nessa questão, uma questão também clássica, né, campeã de audiência, sempre cai, né, e uma questão de um concurso militar da SpaceX, né, da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, beleza? E é uma questão clássica, né? É bem importante você entender essa questão porque ela serve de base para questões do mesmo tipo, tranquilo? Vamos lá então, olha só. Uma pessoa de massa igual a 80 quilos, 80 quilos, está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso em newtons, conforme o desenho abaixo. Quando o elevador está acelerado para cima, galera, isso é muito importante, tá? Acelerado para cima, ele poderia estar o quê? Em movimento retardado para cima, em movimento acelerado para baixo, em retardado para baixo, beleza? Então acelerado para cima, com uma aceleração de 2, a pessoa observa que a balança indica o valor de, e aí tem aqui as opções. Olha só, gente, uma coisa muito importante que você deve saber. A balança, na verdade, ela não está indicando o peso, né? Ela indica o peso quando o peso é igual a normal, né? Então, quando a normal é igual ao peso, ela vai te indicar o seu peso. O que é isso, né? Que confusão é essa, Bassalo? Professor, eu não estou entendendo nada. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Você sabe na balança, ela marca lá 80 quilos. Experimenta dar um pulinho da balança, dá um pulo sobre ela. Você vai reparar que o ponteiro dela vai marcar mais, não é isso? Você causou um impacto na balança, ela reagiu, ela está marcando a reação. Então, na verdade, galera, o que uma balança mede é a normal. Se nós olharmos esse bonequinho aqui, ó, esse bonequinho, ele aplica força-peso na balança, e a balança reage e aplica normal nele, beleza? Então, o que essa escala aqui está te indicando é a força normal, é a força de reação. Pegaram a ideia da coisa? Então, se eu der um pulo na balança, o meu peso continua o mesmo. O meu peso só depende do quê? Da gravidade terrestre, né? Vamos lembrar que peso é a massa vezes a gravidade, certo? Então, se eu tenho 80 quilos, eu vou ter um peso de quanto? Eu vou ter um peso de 80 vezes 10, eu vou ter um peso de 800 newtons, tá claro? Se eu subir na balança aqui, pessoal, em repouso, tá? A balança convencional, fora do elevador, subindo na balança e aí o ponteiro marcou um valor qualquer, certo? Nesse caso, a normal é igual ao peso. Então, o que a balança está te mostrando é o seu peso relativo, né, à gravidade terrestre e à sua massa. Por quê? Porque a reação dela será igual ao peso. Beleza? Só que nesse caso, nós temos um elevador em movimento acelerado e para cima. Então, nesse caso, nós teremos o que aqui? Nós teremos a normal maior que o peso, certo? Para você entender de maneira mais prática, tá? Sem tanto rigor físico aqui. Olha só. Imagina que esse elevador está subindo, ó, aqui a setinha, para cima. A hora que ele dá o arranque, a hora que ele sobe, aumenta a sua pressão sobre a balança, né? Você empurra a balança um pouquinho mais para baixo e a normal dela aumenta em relação ao peso. Beleza? Deu para entender, galera? Certo? Você vai aumentar, né, essa reação aqui
entre aspas, tá, gente? Eu estou usando um linguajar fora, né, da formalidade física, tá? Para você entender o que acontece na situação. Então, se esse elevador descesse acelerado, você, entre aspas, perderia um pouco do contato com a balança, a normal seria menor que o peso. Mas como ele sobe, né, você vai contra ela, a normal é maior que o peso, beleza? Então, nesse caso, a força resultante sobre, né, é a normal menos o peso, beleza? Então, essa é a ideia, a normal menos o peso é a força resultante, porque a normal é maior que o peso. Então, você tem que N menos P é igual a força resultante. A normal menos o peso, qual é o peso? Aqui, ó, 800 newtons. A normal menos 800 newtons é igual a FR. Quem é FR, pessoal? Segunda lei de Newton, princípio fundamental. É o produto da massa pela aceleração. Qual é a massa do cara? 80 quilos. Então, teremos aqui 80 quilos. E a aceleração? Aqui, ó, 2. 80 vezes 2. Então, a normal, nesse caso, vai ser 800 mais 80 vezes 2, 160. Então, a normal é 960 newtons. Essa é a resposta da questão, letra D. Tranquilo? Ficou claro? Se por acaso esse elevador descesse acelerado, galera, com essa aceleração, teríamos o que então? Peso menos a normal, né? O P menos N, porque P seria maior do que N. E aí teríamos 800 menos 160, certo? Para normal, beleza? Então essa é a ideia. Subiu acelerado, normal maior que o peso, logo a resultante é normal menos o peso. Tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa lista de dinâmica. Procurei fazer uma lista bem completinha, abarcando aí várias temáticas desse assunto: força elástica, elevador, plano inclinado, atrito, contato, enfim, né? Tem mais coisa, né, galera? E aí nas próximas listas eu trabalho também com vocês as outras questões. Fique ligadinho que sempre tem uma aula nova, né, no canal. E eu sempre procuro fazer toda semana uma aula teórica e as listas de questões. Essas listas você pode encontrar todas elas lá no blog, né, no meu site bassalofisica.com.br. Se você gostou, não se esqueça, deixe aquele like maroto para me ajudar, compartilhe esse vídeo, espalhe para geral, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal, tranquilo? Espero ter te ajudado, né? A minha ideia com esse canal, com esse projeto, é ajudar o máximo de alunos e levar minha aula para o máximo de pessoas que precisam, né, de esclarecimentos, né, e de um conforto espiritual em relação à física, não é? A gente fala em física, a galera já treme nas bases. Calma, galera, calma, né? O Prof. Bassalo está aqui para te ajudar sempre no que for necessário, beleza? Aquele abraço e até uma próxima lista. Fui!